Ok, mentir pros inscritos, falsificar assinaturas, sorteios ilegais, acho que o MrBeast pode ser preso aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre a situação de Chris Tyson, uma das pessoas que trabalhava com o MrBeast e foi demitida por atitudes que deixaram o próprio MrBeast enojado, ao menos nas palavras dele. Onde eu falei que talvez algumas coisas sobre o MrBeast aparecessem, já que funcionários antigos vieram falar que o MrBeast sabia. E não só isso, também que toda aquela coisa envolvendo Chris Tyson era só a pontinha do iceberg. Então, pelo jeito sim, aquilo era só a ponta do iceberg. Acontece que um desses funcionários antigos postou um vídeo chamado "Eu trabalhei pro MrBeast, ele é uma fraude", lá no canal Dogpack 404, onde a gente tem 53 minutos do cara dando vários pontos tentando provar o quão problemático o MrBeast é sem que quase ninguém perceba. Inclusive mostrando que o negócio do MrBeast tá muito mais pra algum tipo de cassino maluco feito pra enganar e ganhar dinheiro em cima de crianças do que ser um youtuber generoso em si, usando essa generosidade como uma roupa bonitinha por cima de toda uma coisa problemática. Agora, assim, se alguém tá caindo de paraquedas, saiba que eu sempre fui um defensor do MrBeast, acho que sim, ele ajuda muita gente, mas né, a verdade é a verdade. E se vocês entrarem no último vídeo do MrBeast, provavelmente vão ver milhares de comentários negativos, além de uma quantidade bem razoável de dislike em relação a outros vídeos. Então, eu queria resumir e mostrar os principais pontos desse ex-funcionário do MrBeast que, querendo ou não, são bem válidos e sim, ele conseguiu me deixar com uma pulguinha atrás da orelha nessa coisa de não dá pra colocar a mão no fogo por ninguém. Agora, assim, foram um monte de fatos sendo jogados na minha cara, então eu vou tentar organizar aqui pelas coisas que, do meu ponto de vista, embora importantes, são meio que, ok, posso conviver com isso, até chegar nas coisas que, quando a gente pensa um pouco, fica, caramba, isso é realmente problemático e nem eu, como fã do MrBeast, passo pano pra essa merda aqui. Começando aqui pela questão dos vídeos fake, acontece que o MrBeast já falou várias vezes, em várias entrevistas, em vários momentos diferentes, que os vídeos dele não são fake. Você já forjou um vídeo? Não. Mas, tivemos alguns contrapontos aqui, onde algumas coisas tanto faz, outras já são meio complicadas. Por exemplo, esse ex-funcionário apontou o caso do CGI, tipo algumas cenas envolvendo trens, explosões, carros, bichos, uma ilha que obviamente não foi $1. Enfim, são coisas que não importam muito e são obviamente pro vídeo ficar mais divertido e dinâmico. A coisa começa a ficar estranha mesmo quando a gente entra no tópico desse cara aqui, o Mac. Se você acompanha os vídeos do MrBeast, sabe que ele já apareceu em vários vídeos de desafio, onde já perdeu algumas vezes. Meu amigo Mac tá prestes a ter a experiência mais assustadora da vida dele. A questão é que o Mac aqui não era simplesmente um amigo sem grana do MrBeast que o público gostou e ele trouxe pra tentar ganhar os desafios. Pelo que parece, o Mac é um funcionário do MrBeast que se mudou pra uma mansão pra gravar com ele, onde os vídeos que ele participou foram roteirizados. Mas como assim roteirizados, Gabi? É uma coisa tipo ficar esperando dar o último segundo nos desafios pra causar aquele draminha a mais pra galera ficar vendo e coisas do tipo. Olha isso aqui, por exemplo, em meio que uma entrevista, um youtuber confronta da onde vem o dinheiro do Mac. Detalhe, isso tá acontecendo na mansão que o Mac tá morando, sendo que ele disse em um dos vídeos do MrBeast isso aqui. Minha vida mudou, irmão. Parabéns, cara, você merece. Mudou pra sempre. Agora, olha da onde vem o dinheiro dele. Isso antes de ganhar o prêmio de $800 mil do MrBeast. How do you make money? How do you make it? Listen, you're getting too caught up in the details. O cara ficou o tempo todo fugindo do assunto da onde vem o dinheiro dele, como ele ganha vida. Eu imagino que não daria pra simplesmente dizer, eu sou um funcionário do MrBeast, já que o emprego dele por si só é simplesmente fingir que ele não é um funcionário do MrBeast. Mas, ao menos eu tenho uma leve ideia de da onde vem o dinheiro dele. Esse cara aqui já tá pensando em sair. Mesmo que tenha sido o primeiro a sair, eu ainda tenho um prêmio pra você. Espera aqui.
Olha só, quem diria, né? O primeiro a sair ia ganhar um carro e olha só quem foi que saiu. Qualquer coincidência é uma mera coincidência. Mas tudo bem, depois disso o Dogpack aqui, o ex-funcionário, aponta algumas inconsistências de como pelo jeito tem muita coisa fake nos vídeos do MrBeast que escaparam na edição. Tipo uma time-lapse onde na teoria eram pra ter 5 pessoas ali no meio do mar, embaixo de uma tendinha, quando, né, o vento levanta o pano da barraca e cadê todo mundo? Até que eles brotam depois de um corte de edição mágico, o que também acaba colocando vários vídeos em xeque, tipo a coisa de ficar enterrado por dias a fim. E eu sei que isso é óbvio, mas sim, isso é 100% real. Apesar da gente não ter provas sobre isso ainda. Outra coisa fake interessante é, por exemplo, em um vídeo, o timer para os participantes ser um, enquanto o do vídeo é outro. Estão vendo, né? Ali diz que faltavam 4 minutos, enquanto no do vídeo diz 39 segundos. Também tivemos áudios manipulados, trocando falas de pessoas, tramas inventadas e até expressões que não existiram. Olha outra coisa bizarra aqui, a questão dos competidores, ou ao menos boa parte dos competidores serem familiares e amigos dos funcionários do MrBeast. Além do fato de boa parte dos jogos serem manipulados. Basicamente jogos onde as coisas parecem ser justas, onde todos têm uma chance, mas não tem. O Dogpack deu de exemplo aquele jogo dos garotos contra as garotas que, pelo jeito, foi totalmente planejado. Olha só, a gente tem a gerente de contratação do MrBeast, uma funcionária do MrBeast, a namorada do MrBeast tava nesse vídeo e olha isso. Acontece que um outro ex-funcionário do MrBeast, que não quis se identificar, mandou pro Dogpack isso aqui, falando que quando pensaram no vídeo, acharam que teriam problemas de relações públicas se os homens ganhassem de lavada das mulheres. Então foi por isso que o MrBeast e os seus amigos ficaram o tempo todo dando aquela colher de chá pras garotas enquanto ferravam com os caras. Basicamente sempre tentando deixar o número de competidores meio empatado ali. Vamos oferecer ao único cara que sabe resolver $10 mil pra ele sair agora. Enfim, eu acho que é bem óbvio que se eles dão coisas diferentes pros dois lados, mesmo que não fosse tendencioso pra um lado, não dá pra chamar de competição justa. Mas, como eu disse, essa é a parte mais tanto faz desse vídeo aí. No geral, acho que pra quem tá de fora deve ser a minoria do público que se importa se as coisas são falsas ou não, já que é um vídeo de entretenimento. Acho que só tem 2 coisinhas nessa história que me pegam. No caso, o MrBeast falando que são vídeos verdadeiros, mesmo não sendo, e a coisa dos participantes. Tipo, o quão injusto esses jogos valendo dinheiro são, principalmente para as pessoas aleatórias que entram em jogos onde estão concorrendo com amigos e familiares de funcionários do MrBeast. Eu me lembro inclusive de um caso de uma youtuber que participou em um desses vídeos de esconde-esconde, onde ela tinha ficado em 3º lugar, mas quando saiu o vídeo, trocaram ela e o Quackity, que também tava ali no top 3, pra colocar o Logan Paul e o Larry no lugar. Achei uma coisa meio tanto faz na época, mas pelo jeito ela ficou bem desapontada em descobrir que os vídeos não eram tão verdadeiros quanto ela imaginava e o MrBeast dizia. Mas tudo bem, vamos pra uma coisa mais importante que vídeo fake. O segundo ponto que eu queria falar sobre é a venda de autógrafos falsos. Isso aqui é doido, tá? Pra quem não sabe, o MrBeast já vendeu camisetas autografadas. A questão é que algumas coisas, no mínimo estranhas, aconteceram aqui. Assim, pelo jeito ele tava em live assinando com a galera, onde as pessoas que compravam tinham a chance de conseguir uma camiseta tanto autografada pelo MrBeast quanto por alguém da equipe. O que era um incentivo pra galera comprar mais camisetas e ter mais chance de conseguir uma autografada pelo MrBeast, mas se liga nisso. Então Tyler assina MB, que é uma assinatura do Sr. Beast, depois a cobre, assina suas próprias iniciais, TC, sorri, olha em volta e em seguida desliza rapidamente a camiseta para longe. Você poderia deixar isso mais óbvio? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O cara tava com a memória muscular de escrever MB, ou seja, falsificar a assinatura do MrBeast por trás das câmeras centenas de vezes. Aí, de tão cansado, ele acabou falsificando sem querer na live. Olha a cara do maluco quando percebeu que fez merda e olha o outro. O cara simplesmente coçando o queixo e esfregando as mãos. Assim, eu não sou nenhum metaforando, mas mais óbvio que isso, impossível. Sério, convenhamos que pessoas não fazem assinaturas falsas pelas outras sem querer. Fora as fotos de camisetas onde cada uma tinha uma assinatura diferente. Isso aqui não dá nem pra discutir, tá? A questão dos vídeos serem
fake dá até pra discutir sobre ser tudo em prol do entretenimento, mas né, a questão das assinaturas é simplesmente um fato bem triste. MrBeast enganou seus fãs vendendo camisetas com autógrafos falsos. Muita gente cairia por isso aí. E pior, o Dogpack complica um pouco na explicação dele, se aprofundando nas questões de lavagem cerebral que acontecem aqui, então eu vou tentar simplificar ao máximo o terceiro ponto importante. Sorteios ilegais, injustos e sem provas de prêmios entregues. Assim, quando a gente participa de um sorteio, a gente espera alguma prova de que alguém ganhou o sorteio. O ponto é que muitos dos sorteios do MrBeast são feitos da boca pra fora, o que quer dizer que são feitos na base do confia. Sabe aquela coisa de vou dar 500 celulares pra inscritos aleatórios do canal? Então, quem ganhou esses celulares? Na verdade, alguém realmente ganhou esses celulares? Vai saber. Eu prefiro acreditar que sim, né? Mas acontece que durante a live das camisetas, por exemplo, a gente teve vários momentos onde o MrBeast dizia coisas tipo essa aqui. Compre uma camiseta ou um moletom de edição limitada e em 10 minutos escolheremos uma pessoa aleatória e daremos a ela $2.000. Agora, imagina, a maior parte do seu público é composto por crianças e adolescentes, coisa que o próprio MrBeast já admitiu em outros vídeos. Aí ele fala várias vezes ao longo de uma live, compre uma camisa e você pode ganhar $1.000. O argumento do Dogpack é que ele tá basicamente fazendo vários sorteios para crianças, meio que já colocando um vício pra elas desde cedo. Isso enquanto o MrBeast diz coisas tipo, nossa, estou dando tanto dinheiro que estamos perdendo dinheiro aqui. Sendo que, na verdade, ao longo dessa live ele sorteou uns $50.000, mas ao longo dela vendeu mais de 60 mil camisetas. Ou seja, mesmo que a margem dele fosse um lixo, coisa que eu duvido muito, e mesmo que ele realmente tenha dado os prêmios, era impossível ficar no prejuízo. Ele ganhou muito dinheiro nessa venda de camisetas misturada com loteria, onde tivemos inclusive várias reclamações, tipo gente falando que o nome foi até citado em live, mas não chegou nenhum prêmio. Apesar de, né, serem reclamações no Reddit, então vai saber o quão confiável essas reclamações são. Mas vamos sair desse ponto dos sorteios, apesar de terem outras coisas estranhas apontadas pelo ex-funcionário do MrBeast. Todas nessa mesma linha de prêmios que ninguém sabe se foram realmente entregues pra alguém. E bora pro quarto ponto importante. Chocolate que eu considero um pouco pior que os sorteios, já que também tem a ver com vício, mas nesse caso em açúcar. E, né, obesidade é um problema absurdo nos Estados Unidos. Acontece que quando o MrBeast foi começar a vender chocolates, ele disse isso aqui. Eu queria criar uma marca de lanches que fosse melhor para você, pois acho que muitas das coisas que existem por aí são péssimas para você, porque obviamente, grande parte da obesidade e das doenças vem das coisas que comemos, como o Hershey's, por exemplo. São 10 ingredientes, super processados. Nossas barras Fuzells têm 5 ingredientes. Como podem ver, o MrBeast falou muitas vezes sobre como ele queria vender um chocolate mais saudável, que as barras de chocolate dele eram saudáveis pra caramba, tinham menos ingredientes, que era tudo lindo e não sei o que. Mas pelo jeito o chocolate não era tão bom assim, não tava vendendo tão bem assim. Na verdade, vocês já devem ter visto ele batendo várias vezes na Hershey, inclusive. E como você sabe, ela é melhor do que uma barra Hershey's. Falando que chocolate Hershey é merda de cachorro, que o dele é melhor e não sei o que, mas né, no final do dia o MrBeast fugiu completamente do discurso inicial de fazer um chocolate mais saudável, com menos ingredientes e os carambas. Provei milhares de fórmulas, porque finalmente levou a gente até isso. O chocolate mais gostoso já feito pela humanidade. Onde tá fazendo uma barra um pouquinho mais pesada, pra ser justo, mas também mais calórica e com mais açúcar que uma barra da Hershey. E por que ele trocou a receita da barra? Basicamente porque a galera ia lá, experimentava o treco e ficava tipo, ok, você tá falando que o seu chocolate é mais gostoso, mas claramente não é. Daí no final das contas, o chocolate acabou ficando tão saudável, se não menos saudável que a própria Hershey. Isso sem falar nos sorteios envolvendo chocolate, tipo a vez que ele quis pagar de Willy Wonka, onde, curiosamente, aconteceu de youtubers ganharem o sorteio, achando o bilhete em uma barra de chocolate, onde depois participaram do vídeo e ganharam um prêmio, o que fica bem suspeito quando a gente já tem esse histórico de chamar amigos para participar de vídeos, as manipulações durante os vídeos para chegar no resultado que eles querem e por aí vai. Talk to Jimmy, Bella. What do you gotta say to Jimmy, say thank to him? you for picking us. No, he didn't. It was random. Assim, eu acho que esse foi o principal que eu tirei desse exposed absurdo que o ex-funcionário do MrBeast fez, onde
Ele, o Dogpack, deixa um gancho pra um episódio 2. É basicamente o MrBeast ajeitando a expressão do entregador de pizza que ele ia dar dinheiro pra fazer a thumb. Agora fique chocado, com as mãos no rosto, o mais emocional possível. Não é nada secreto, tem isso lá no próprio vídeo do MrBeast, mas eu tô muito curioso pra ver o que vem por aí. Assim, se o Dogpack trouxer mais coisas desses bastidores obscuros do MrBeast, eu falo pra vocês aqui. Até o momento, nenhum pronunciamento do MrBeast, inclusive acho que como ele é muito maior que o alcance de todos os outros canais, talvez o melhor fosse ficar calado e fingir que nada aconteceu. Simplesmente não tenho ideia do que ele vai fazer, mas fiquemos no aguardo pra ver os contrapontos. Tamo junto e é só o começo.